Você sabe o que é uma katana? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Shidoshi Ricardo Morgante e hoje, no Tira Dúvidas, nós vamos falar sobre katana, a espada katana. Muito bem, essa aqui que é a alma do samurai. Bom pessoal, eu já falei em outros vídeos, mas vale a pena a gente sempre lembrar que quando a gente fala em espada, especialmente no katana, a gente tem que lembrar que as armas, que eram usadas pelos guerreiros, a espada, o katana, ela não era a número 1. A espada, em termos de proficiência, em termos da habilidade, o melhor guerreiro, ele usava em cima de um cavalo com um arco e flecha. Katana era a segunda arma usada pelos guerreiros. Porém, com o advento dos samurais, a espada katana passou a ter uma importância muito grande. Também com a implementação da filosofia do Bushido dentro dos artistas marciais, como falo sempre, não artistas marciais no conceito que a gente conhece hoje, mas os artistas marciais no sentido da guerra. A katana passou a implementar a filosofia, sendo que em muitos momentos a espada tinha aquela função de conter o espírito do guerreiro dentro dela, Tanto que muitos samurais colocavam a sua espada dentro do altar, juntamente com as fotos dos seus antepassados, exatamente para cultuá-la. Agora, a katana, ela tem características específicas que a fazem ser tão especial assim. Bom, primeiro, a gente tem que ver aqui como ela é feita. Ela é curvada. Vocês podem ver aqui que a alma dela aqui, ela é curvada. Agora, por que ela é assim? Porque aqueles que fazem a espada katana são pessoas também especiais. Eles são cultuados até como pessoas, elos de ligação com as divindades japonesas. Então eles têm toda uma precaução na hora de fazer a espada. Alguns ainda existem que fazem, por isso essas espadas são caríssimas. Primeiro, eles passam dias sem comer carne, sem fazer sexo, tendo uma vida extremamente pura e regrada. Depois eles só usam uma roupa especial branca. Num determinado dia do mês, eles fazem um forno do lado de fora, e esse forno ele também obedece diversas características. E aí eles colocam o ferro dentro desse forno. Bom, essa curvatura da espada, ela é desse jeito porque este armeiro, ele esquenta e depois ele dobra, esquenta, dobra e vai dobrando esse ferro muitas e muitas vezes, chegando a centenas de vezes. Então este meio que a gente vê aqui, se a gente cortar a espada aqui, a gente vai ver que parece um rocambole. E isso dá uma característica na katana, que na hora que eles colocam no óleo a espada, ela curva, ela não fica reta. Então ela ganha uma característica de ter dentro da sua parte interna, ela ser mole e fora ela ser rígida. Por isso que o fio dela é tão especial e ela tinha realmente a capacidade de cortar uma pessoa ao meio. Agora, obviamente que essas espadas que nós temos hoje, elas são réplicas e às vezes réplicas que não têm essa característica, até porque nós não precisamos dela, porque nós não cortamos ninguém, nós usamos ela como a arte marcial que nós conhecemos hoje. Essa não era a única arma que nós tínhamos no Japão, existia uma outra espada, que também era muito usada, especialmente pelos ninjas, que é a Ninjato. A Ninjato é uma espada reta, que tem um corte diagonal na ponta dela, que também era muito usada à época, porém feita de um jeito muito menos espiritual e místico, e muito mais no sentido de você ter uma arma para você portar e usar. Também existem outras armas no Japão que fazem parte do Kobudo.
O Kobudo é o uso das armas dentro da arte marcial. No Morgan Jiu-Jitsu, nós usamos como armas de Kobudo. Nós temos a katana, nós temos o sai, que é aquele tridente que foi feito para defender a espada. Nós temos a tonfa, que é aquela madeira que nós vemos muitos policiais usarem. Nós temos o kama, que são duas foices que nós usamos também. E nós temos também o bo, que é aquele bastão que nós também usamos na nossa arte marcial. Bem, eu sei que tem muita gente que vai acabar fazendo perguntas a respeito do katana, no sentido de que assistiu vários filmes e viu muitos guerreiros usando mais de uma espada. Sim, normalmente os guerreiros, aí não estou falando só dos samurais, os guerreiros, eles eram divididos em duas categorias especificamente. A primeira categoria deles eram aqueles guerreiros que eram recrutados para a guerra sem muita instrução, que eles eram os ashigarus. Os ashigarus, eles iam para a guerra a pé e eles usavam somente uma espada. Ou seja, eles eram a infantaria, eles eram aqueles que iam primeiro na guerra para quando tinha um confronto. A segunda classe, que eram os guerreiros de segunda classe. Esses guerreiros de segunda classe, eles usavam duas espadas. E eles tinham um prestígio muito maior, porque eles eram treinados dentro dos campos de treino no Japão. Então eles tinham uma especialização para matar. E nós tínhamos uma terceira classe, que eram os guerreiros de primeira classe. Eles tinham duas espadas e eles também usavam o arco e flecha. Bem, nós podemos também observar que existe uma espada pequena que se chama tanto. Essa espada pequena, os samurais usavam ela, eles carregavam ela para uma situação específica, quando eles iriam fazer o ritual do harakiri. O que é o harakiri? Hara quer dizer barriga, kiri, cortar. Então o ritual de cortar a barriga juntamente com o seppuku, que é decepar o pescoço. Isso quando ele se sentia em situação de desonra ou quando ele não podia mais conviver com algo que ele tinha feito e que ele julgava não ser legal, ele ia lá e ele chamava um outro guerreiro e ele pegava essa espada, cortava a barriga e depois, quando ele fazia o primeiro corte, ele abaixava a cabeça, ajoelhado, e o outro guerreiro ia lá e decepava a cabeça dele. Isso era uma morte digna de um guerreiro. Obviamente que depois os samurais passaram a não mais conviver na guerra, eles passaram a se provar. Essa foi a época do Musashi, em que os samurais andavam de uma forma errante no Japão, tentando ver qual sistema de treino, qual sistema de luta que eles usavam, né, especialmente com espadas, é que era o melhor. Esta época, os guerreiros normalmente usavam somente uma espada e o tantô para o caso de um seppuku. Tá joia? Agora todo mundo já sabe como é que funciona o katana. Já quando vocês se graduarem, aqueles que estiverem mais graduados, já podem treinar para participar das competições de kata com armas. Tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima!